E aí, quais são os melhores livros de todos os tempos? Vem comigo que eu vou te mostrar. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores livros de todos os tempos. Bom, pelo menos os melhores livros indicados em algumas listas de melhores livros de todos os tempos. A questão é polêmica, é sempre difícil de dizer esse livro é melhor que aquele, porque esse livro é mais relevante que aquele, porque esse aqui ficou, aquele foi esquecido. São inúmeros elementos nesse jogo de poder aí, de livros que ficam, né, que caem nas graças dos leitores ao longo de várias décadas, de vários séculos, de várias gerações diferentes. E tem um lado, sim, que é muito objetivo na análise da estrutura, do estilo, da questão temporal, mas também tem uma questão subjetiva, uma questão de gosto pessoal. Cada um tem o seu gosto pessoal, é levado a leituras a partir do que ele gosta de ler. Então é claro que essas listas nunca são totalmente justas. Elas fazem certo sentido, mas elas não são totalmente justas. E tem, assim, uma infinidade de listas que já saíram de livros, dos melhores livros de todos os tempos. Eu selecionei aqui algumas para falar dos 10 ou 20 mais importantes de todos os tempos, segundo essas fontes, segundo essas listas de revistas, pesquisas, etc. Eu mesmo discordo de muitas delas, você provavelmente também vai discordar de algumas delas, mas vocês podem ver que tem alguns livros que eles acabam aparecendo na maior parte dessas listas. Então, gente, aqui não é uma lista definitiva dos melhores de todos os tempos. Eu tô apenas apresentando algumas listas, vou apresentar 3 listas mostrando quais são, segundo essas listas, os melhores livros de todos os tempos, que inclusive também é marcada por questões políticas, de olhares. Por exemplo, na Europa ninguém olha para a literatura brasileira, a gente é praticamente esquecido, a gente não conhece livros, por exemplo, de países em desenvolvimento ainda, países, né, que são países mais pobres, mas talvez tenham literatura boa e não chegam até aqui. Então, assim, tudo é muito relativo. Antes de mostrar para vocês essas listas, então, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, interaja o máximo que você puder, veja outros vídeos, bota uma playlist aí, vai fazer outra coisa, deixa rodando pra gente ganhar minutagem, porque quanto mais você interagir, melhor. Quanto mais a gente é assistido, melhor, porque o YouTube recomenda a gente. O YouTube é um mar de conteúdo aí, nosso conteúdo não tá chegando. Então, se você conseguir fazer isso, por favor, você vai nos ajudar, vai ajudar com que o canal continue existindo aqui nessa plataforma. Aqui na descrição do vídeo há vários links. Dê uma olhadinha lá, talvez te interesse, e não se esqueça de seguir a gente no Instagram, tem conteúdo lá todos os dias. A primeira lista que eu achei aqui é de um site chamado Café Trampolim, que, se eu não me engano, é um café também, que existe em São Paulo, e eles têm um blog, assim, eles vão postando notícias literárias, vão fazendo indicações de livros, etc. E tem uma lista ali que eles elaboraram, gente, juntando algumas listas. Então, essa lista deles juntou algumas listas. As listas são do jornal britânico The Guardian, a revista Bula, depois tem uma outra lista da Bula aqui que eu vou colocar também para mostrar para vocês, o site Estante Virtual, a revista Super Interessante e os sites da Bookmundo de Portugal, da Goodreads e da Amazon. Então, eles fizeram aí um compilado, viram os livros que foram sendo citados aí. Então, eles chegaram nesse resultado final. Eu ia falar de 20 livros, mas a lista deles tem 21 livros, então eu vou falar os 21, tá? Em 21º lugar, nós temos o livro Rei Lear, do William Shakespeare, né? Uma peça, eu ainda não li o Rei Lear. Em 20º lugar, um livraço que eu adoro, que é Madame Bovary, do Gustave Flaubert, é um clássico do século XIX. Em 19º lugar, O Príncipe do Maquiavel, é um livro de não ficção aí que fez muito sucesso, inclusive teve uma pessoa aí esses tempos que confundiu o príncipe com o Pequeno Príncipe, né? Não vem ao caso. 18º lugar, A República, do Platão, que é um livro que eu li na faculdade, depois nunca voltei para ele, uma coisa que, né, que eu preciso fazer, inclusive voltar a ler livros assim. Em 17º lugar, A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é um baita de um livro, né? Que é um livro clássico, é um livro que sedimentou a língua italiana, é um livro que traz aí imaginários para a cultura pop
sobre inferno, céu e purgatório, é um livraço. Em 16º, o livro que fundou, digamos, a língua portuguesa moderna, que é Os Lusíadas, do Camões, uma epopeia sobre as grandes navegações portuguesas. Em 15º, o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, um dos escritores aí da geração perdida dos anos 20 dos Estados Unidos, virou filme, inclusive, né, com o Leonardo DiCaprio. Em 14º, Romeu e Julieta, talvez a história de amor mais conhecida de todos os tempos, né, mais uma obra do Shakespeare aí na lista. Em 12º, O Pequeno Príncipe, aí sim O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, um livro que é adorado por muitos e odiado por outros tantos também, né. É um livro que tem muito hater, por algumas frases de efeito que ele tem. Eu sou dos que gostam muito, mas eu entendo alguns dos argumentos desses haters, embora eu acho que eles foquem nesses trechos e esquecem o resto do livro, né? Em 12º, outro Shakespeare, né, que aparece aqui muitas vezes, Hamlet, talvez seja uma das grandes obras do Shakespeare. Em 11º, Lolita, do Vladimir Nabokov, é um livro que deu muita polêmica aí, né, com esse personagem, o Humbert Humbert. Dizem aí que é uma apologia à pedofilia, etc., o que eu discordo totalmente. É um livro que tem muito mais profundidade e muito mais camadas para serem discutidas do que uma resolução pura e simples assim, né? Em 10º lugar, então, abrindo agora o top 10, o Moby Dick. Esse livro eu preciso ler em breve. Eu comprei e mostrei aqui aquela edição linda da Antofágica, né? A história da baleia mais famosa do mundo aí, né? A Moby Dick, do Herman Melville. É um calhamaçaço, né, imenso. Em 9º lugar, um livro que eu já citei algumas vezes aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. É um clássico aí da rebeldia, da contracultura, talvez, também. O clássico da distopia, 1984, do George Orwell, que é sempre citado como um dos grandes livros da literatura. É, talvez, aí na trinca da grande distopia, dos grandes livros de distopia já publicados, né? Em 7º lugar, O Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um baita de um livro também. É um livro que eu gostei muito de ler, li faz muito tempo. Tenho uma memória um pouco vaga dele, mas lembro de ter gostado muito quando eu li. Em 6º lugar, aparece O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Imagino que eles devam estar considerando aqui a trilogia, né? Aquele volume único. São 3 livros em um só. É uma saga, é uma trilogia, que aí fez muito sucesso com as adaptações ao cinema do Peter Jackson. Abrindo o top 5, Don Quixote, do Miguel de Cervantes, é o livro fundador da literatura moderna, é o primeiro grande romance da literatura moderna, é um livro que influenciou muita gente. Tem aí, sai dele um termo muito importante, né, que é o quixotesco, né, que remete a Don Quixote. Em 4º lugar, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é uma das coisas mais lindas já feitas na literatura, né, do realismo mágico latino-americano. É, assim, uma obra-prima. O 100 Anos de Solidão é um livro que marcou a minha vida de leitor de uma maneira irreversível. O top 3, que na verdade é top 4, porque tem 2 livros que ficaram em primeiro lugar. Em 3º lugar, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, um livro também muito falado, embora eu não tenha lido ainda, não sei falar sobre a respeito. Eu não sei, Jane Austen não me chama tanta atenção assim para ler, mas eu vou romper essa minha barreira com ela e vou ler a Jane Austen. Em 2º, Guerra e Paz, do Tolstói, que é talvez o maior livro da literatura que a gente conheça. Não sei se eu vou ler um dia na vida. Eu li Ana Karenina, do Tolstói, e adorei, mas esse é gigantesco, né? Em 1º lugar, 2 livros de Homero, ou supostamente, né, essa figura aí que dizem que, uns dizem que ele existiu, outros dizem que não, que é tanto a Ilíada quanto a Odisseia, 2 livros, 2 epopeias que marcaram a cultura ocidental. São os livros que inauguram, digamos assim, que sustentam e sedimentam toda uma cultura ocidental baseada no mundo grego, e que já teve filme, teve quadrinho, teve peça de teatro, teve outros livros inspirados neles. Então são livros assim que permeiam o imaginário da cultura popular ocidental. Então essa foi uma lista, gente. Eu li, então, é uma lista, como eu disse, que compilou outras listas. A BBC Culture fez uma lista também de 100 melhores livros da história da literatura. Eu não vou ler os 100, eu vou ler 20 aqui, os 20 primeiros, e a gente vai comparar um pouquinho com a outra lista. Em 20º lugar, o mesmo livro que ficou em 20º lugar na outra lista, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Olha só, então é um livro que aparece de novo. Aqui aparece um livro que não apareceu na outra, é o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë.
Depois nós temos em 18º, outro do George Orwell, que não apareceu lá, apareceu o 984, aqui aparece A Revolução dos Bichos. Em 17º, Ulisses, do James Joyce, que me estranhou muito não aparecer naquela lista, porque sempre falam muito desse livro. É um livro que abandonei 2 vezes, gente, eu confesso, o meu fracasso em ler o Joyce, mas quem sabe um dia ainda eu tente. Daqui uns 10 anos, né, mais ou menos, eu tente ler novamente. Em 16º, um livro super contemporâneo, O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que foi adaptado também, né, para a série. Em 15º, uma saga, né, que é a série Harry Potter, da J.K. Rowling, que realmente marcou aí as últimas décadas, né, mas botou uma série como botou O Senhor dos Anéis lá, então não tem problema nenhum botar uma saga aqui, né. Em 14º, a Epopeia de Gilgamesh, que é um livro que é muito antigo, assim, de muitos séculos antes de Cristo. A autoria, inclusive, é desconhecida e é do mundo mais oriental, assim. Eu não sei falar muito sobre a Epopeia de Gilgamesh. Eu não li e desconheço a obra. 13º, de novo, Romeu e Julieta aqui na lista. 12º aparece um outro livro que já apareceu, que é a Divina Comédia. Em 11º, um livro novo, Amada, da Toni Morrison. É uma escritora muito conhecida também, né? Muito falada aí nas últimas décadas. É um livro que eu não li ainda, eu preciso ler. Em 10º lugar aparece a Ilíada, aqui separada da Odisseia. Em 9º lugar, 100 Anos de Solidão, um livro que apareceu na outra lista. Em 8º, Hamlet. Em 7º, Don Quixote, outros 2 livros que apareceram na lista anterior. Em 6º, aparece um livro, na verdade livros que não apareceram na primeira, que é As Mil e Uma Noites. É um livro também do mundo oriental ali. É um livro que marcou também toda uma cultura, que eu não li, gente. Não li também As Mil e Uma Noites. Se você leu aí, diga se você gostou. Em 5º lugar, pra mim, uma surpresa incrível. O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Ele é o pai, talvez, da literatura africana, da literatura nigeriana. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não sei se eu estava influenciado por outras leituras, mas eu não gostei no começo e eu abandonei a leitura. Passo aqui meia culpa. Mas depois de ver aqui, por que não? Talvez eu volte, né? Eu leia ele então, porque achei, né, incrível. Volta o 984 do Orwell para a lista. Em 3º, um livro que não apareceu na outra lista, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. É um livro que funda um tipo de literatura, né, uma literatura gótica, aí, flertando com o terror, com o horror. Em 2º lugar, um livro que não apareceu na outra lista, que é um livro que eu já ouvi falar bastante também, mas é um livro que no Brasil é pouco falado, que é A Cabana do Pai Tomás, do Harry Beecher Stowe. É um livro do século XIX. Não li, mas eu tive um professor que falava muito desse livro, então é um livro também que eu preciso ler. E, em 1º lugar, a Odisseia. Assim como na outra lista, a Odisseia aparece aqui em 1º lugar. E a 3ª lista, gente, sai pela revista Bula, essa lista, e também é um compêndio de outras listas. Aqui entrou, por exemplo, uma lista do jornal francês Le Monde, que é os 100 livros do século, mas aí só contou livros do século XX, né? Então não sei se é tão justa assim essa lista. Tem uma lista do The Guardian também, as 100 maiores novelas, romances de todos os tempos. Tem uma também do jornal Telegraph, da Modern Library. Então tem várias listas que eles compilaram também e chegaram nos 100 primeiros. E eu vou citar também só os 20, tá? Vamos lá então para os 20 primeiros. Novamente juntas, Ilíada e Odisseia de Homero, em 20º lugar. Então aqui, olha só, não ficaram em primeiro como nas outras 2 listas. Surpresa pra mim, em 19º, As Asas da Pomba, do Henry James. Eu já ouvi falar desse escritor, mas é a primeira vez que eu ouço falar desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar. 18º, finalmente apareceu o Kafka, que é sempre muito citado como uma grande literatura, como um dos maiores escritores de todos os tempos. Então apareceu aqui o Castelo. Em 17º, aparece novamente o 984 do Orwell. Então ele apareceu nas 3 listas, né, gente? Nas 3 listas. Em 16º, uma peça clássica grega, Édipo, Rei do Sófocles. Tem vídeo no canal aqui sobre o Édipo, tá, gente? Adoro esse livro. Em 15º, um livro do qual eu já ouvi falar muito bem também, que é o Leopardo, do Tommaso de Lampedusa. Não li o livro, não sei do que se trata, mas ouvi falar muito bem. 14º, finalmente um livro brasileiro. Consideraram aí também algumas listas brasileiras, que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Considerado talvez também um dos maiores livros da literatura brasileira de todos os tempos, né? Em 13º, Ana Karenina. Então Tolstói volta aqui agora com Ana Karenina, não só com Guerra em Paz. Livro lindo, tem resenha dele aqui no canal. Orgulho e Preconceito, Jane Austen.
né, mais uma vez na lista. Crime e Castigo em 11º, mais uma vez na lista. Finalmente aparece esse livro, que eu achei que ele não fosse aparecer. O Som e a Fúria, do William Faulkner, foi uma das minhas leituras desse ano e que eu amei. Eu já tinha abandonado o Faulkner uma vez, não tinha entendido nada do que ele escrevia e resolvi aceitar o desafio de fato ler o Faulkner, e foi uma das melhores decisões da minha vida de leitor, porque esse livro é uma obra-prima, é um livro incrível. Leiam William Faulkner. Em nono lugar, o Kafka de novo, agora com O Processo. Olha só, o Kafka emplacando 2 livros, e antes nas outras 2 ele não tinha aparecido, né? Em oitavo lugar, um livro que eu não conheço, o livro Homem Sem Qualidades, do Roberto Musil. Não sei do que se trata, tem aqui a sinopse, mas eu não vou ficar lendo, né? Depois vocês procurem aí do que se trata. Se você já leu, me fala, porque eu não conheço. Sétimo lugar, a Divina Comédia, do Dante. Mais uma vez, a Divina Comédia. Em sexto lugar, uma saga de livros, como apareceu nas outras 2 listas, né? Apareceu a saga do Senhor dos Anéis em uma lista, a saga Harry Potter na outra lista, e aqui aparece o Em Busca do Tempo Perdido, que são 7 livros. Tem gente que chama de um livro só, dividido em 7 tomos. Tem gente que acha que, na verdade, são 7 livros independentes e que se formam uma saga. Aí a obra-prima do Proust, talvez a obra-prima francesa do século XX, né? Em quinto lugar, aí Ulisses, do Joyce, volta a aparecer. Em quarto lugar, novamente, o 100 Anos de Solidão. Gente, o 100 Anos de Solidão apareceu nas 3 listas, uma obra latino-americana, escrita em língua espanhola, um livro colombiano, chegando nessas listas que consideram praticamente só o hemisfério norte do mundo. Então, para vocês verem a força desse Gabriel Garcia Marques, a força do 100 Anos de Solidão. Em terceiro lugar, um livro que está na minha lista, eu vou ler em breve, tenho certeza, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Em terceiro lugar, aparece pela primeira vez. Em segundo lugar, novamente, um livro do Tolstói, O Guerra e Paz, que apareceu na lista anterior. E em primeiríssimo lugar, Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Então, essa lista considera o Dom Quixote como o melhor livro de todos os tempos. Lembrando que na primeira lista, que eu passei aqui, colocaram em primeiro lugar um empate entre Ilíada e Odisseia. Se você for ver, é meio que continuação uma da outra, né? Na segunda lista, colocou-se Odisseia. E nessa terceira, o Dom Quixote. Li vários desses livros, amo, adoro vários desses livros que eu li, concordo com a presença de muitos desses livros. Outros, não concordo tanto. Outros, eu ainda não li e sei da fama. Outros eu sequer conheço. E listas, como eu disse no início, são bastante relativas, gente. Então, diz pra mim aqui nos comentários o que você achou. Você leu algum desses livros? Gostou? Eles merecem estar na lista de melhores livros de todos os tempos? Escreva aqui nos comentários. E coloque pra você aí quais são os melhores. Coloque aí os seus 10 ou 20 melhores livros de todos os tempos. Sem mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!